Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos falar sobre a mais recente obra literária que está sendo lançada em Mococa. O livro Meu Filho, Minha Vida, Nossa História com a Dislexia reúne fundamentações teóricas e experiências vivenciadas na história de vida e trajetória escolar de uma criança disléxica, mostrando as dificuldades dos adultos e empecilhos do sistema escolar em lidar com alunos portadores de dificuldades de aprendizagem. Em nossos estúdios, eu converso com a autora e professora Roseli Martins Batista. Roseli, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite e a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Roseli, a gente vai falar sobre o livro, mas antes de a gente aprofundar o assunto especificamente sobre o livro que vai ser lançado aqui em Mococa essa semana, eu acho que é importante a gente explicar o que é a dislexia, para as pessoas que estão nos assistindo entender o que significa esse tema. Então, dislexia é uma disfunção no cérebro que, na área específica da linguagem, que vai acarretando um monte de dificuldades de aprendizagem. Com o desenvolver da criança, vai aparecendo alguns tipos de dificuldades específicas e a dislexia, a dificuldade mais específica da dislexia é a leitura e escrita. A criança não consegue entender, não consegue ler, não consegue escrever, como que funciona? Normalmente o cérebro da criança funciona de um jeito diferente e o caminho da leitura e da escrita, como todo mundo, ele é bloqueado. E então a criança, a gente tem que fazer algum trabalho com essa criança para desenvolver outros caminhos no cérebro para a leitura e escrita. Ela vai aprender a ler e escrever, sim, mas ela nunca escreve de uma forma convencional, a leitura dela também acaba sendo sempre diferente das outras crianças. E o tempo dessa aprendizagem, normalmente na criança dislexa, é bem depois da grande maioria, que é entre 6 e 7 anos. A criança dislexa nunca entre 6 e 7 anos consegue desenvolver uma leitura e escrita como as outras crianças. Ela vai desenvolver mais para frente um pouquinho. Roseli, tem tratamento? Como que é o tratamento? Tem quem cura? A dislexia é algo que pode ser amenizado? Como que funciona? Olha, a dislexia ela não é uma doença, então a gente tem que ter sempre isso em mente. É uma característica natural, é uma forma de funcionamento diferente do cérebro, no caso, né? Então, não existe tratamento. Agora, existem intervenções que a gente pode estar fazendo com a criança desde pequenininho, assim que observa que a criança tem essas dificuldades, para que as complicações dessa disfunção cerebral não vão aumentando ao longo do tempo, possa ir diminuindo e ela criar estratégias para poder aprender a ler e escrever. E de que forma é feito o diagnóstico, Roseli? Olha, o diagnóstico é feito normalmente com uma equipe multidisciplinar. É preciso fazer uma ressonância magnética funcional, que é um exame, um mapeamento do cérebro em atividades diversas que a criança vai fazendo e vai mapeando como o cérebro dela funciona. Precisa-se da ajuda de uma fono, de uma psicopedagoga, de uma psicóloga e do neurologista e, normalmente, de uma pedagoga também, para poder fechar esse diagnóstico. Mas o que fecha também o diagnóstico tem o exame de vista também, que é feito para poder fechar todo esse diagnóstico. Então, é uma equipe de vários profissionais. Roseli, nós estamos aqui com o livro, né, saindo do forno, está quentinho ainda, o livro Isso. Que vai ser lançado aqui em Mococa, Meu Filho, Minha Vida, Nossa História com a Dislexia. Como é que foi como é que despertou o interesse, Roseli, de reunir num livro, numa obra literária, a sua experiência de vida com uma criança disléxica? Olha, eu sempre tive aquela vontade de escrever um livro, eu não sabia qual. Mas há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ser procurada por algumas mães, lá na minha casa, ou na escola, ou no consultório, algumas mães que estavam passando pelo mesmo problema que eu havia passado, como Mococa é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, e essas pessoas ficaram sabendo que eu tinha um filho assim e começaram a me procurar, e eu percebi nessas mães a angústia de não saber o que fazer com essa criança, quais intervenções fazer com essa criança para poder ajudar a criança. E aí surgiu a ideia de fazer um livro voltado, contando a minha história, porque aí eu relato o caso, como tudo aconteceu, e voltado para pais e professores, para poder estar auxiliando mesmo esses pais e mostrando
que a criança disléxica, ela pode desenvolver como todas as outras crianças. Ela não precisa, como era antes, né? As crianças que apareciam esses problemas não chegavam ao ensino médio, a uma universidade, porque elas tinham essa grande dificuldade da leitura e escrita. E aí foi que surgiu realmente essa ideia. Roseli, então no livro ele reúne a sua história de vida, é a história de vida sua e do seu filho. Isso. E toda a família acaba sendo envolvida. Né? Não tem como, né, falar de duas pessoas só. O livro, eu começo a primeira parte, eu conto a nossa história, que é desde o nascimento do meu filho, aí depois a vida estudantil dele, que é o infantil primeiro, fundamental, ensino médio, e até o ingresso na universidade. E nesse meio de tempo, né, nesse desenrolar da história, vão mostrando para o leitor as dificuldades e as conquistas desse aluno, do seu filho no caso, na vida escolar. Porque assim, durante o período escolar foi acontecendo um monte de fatos que foram marcando. Quando eu comecei a perceber que ele tinha algum problema, eu senti a necessidade de buscar mais conhecimentos nessa área, porque há 15 anos atrás, Fábio, não tinha literatura, não se falava muito de dislexia. A gente tinha uma noção, ao procurar, achava... Eu tenho muitos livros que eu tive que comprar fora, mandar traduzir, porque a gente encontrava o quê? 2, 3 livros no máximo. Pouca referência bibliográfica. Né? Pouca referência. E então eu tive que correr atrás. Hoje não, hoje você bater dislexia no site, um monte de lugar, você vai ter um monte de informação. Só que tem que ter cuidado também. Tem muitas informações que não são corretas. Né? O caso mesmo hoje é comum. Todo mundo achar que a criança que está apresentando alguma dificuldade de leitura e de escrita nas escolas já estão sendo diagnosticada como dislexia. E dislexia, ela vai além dessa dificuldade de leitura e escrita. Isso é muito importante, que o livro acaba sendo um beabá, né? Acaba auxiliando os pais, professores, profissionais de educação, nesse sentido de orientar bem as pessoas que sofrem da dislexia, né? Para ajudar essas crianças, esses alunos no ambiente escolar. Isso, a intenção é exatamente essa, né? De estar orientando os pais, para que os pais, os professores e todas as pessoas envolvidas na educação dessa criança, que não é uma coisa de outro mundo, um problema que não tem solução. Excluída também, né? Isso, e o mais importante isso, né? Que isso é uma característica natural e que não faz da criança uma criança incapaz. Ela é uma criança com um potencial muito grande. Normalmente a dislexia, quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe que a dislexia, a gente não sabe, existe uma genialidade nos dislexos, inclusive muitos dislexos famosos. E essa genialidade, nas literaturas, a gente ouve, procura e vê falar assim que não se sabe se é pela dislexia, por causa da dislexia ou apesar da dislexia. Né? E a grande maioria acha que a dislexia provoca essa genialidade. Mas o que acontece no cérebro é que ele tenta compensar algumas coisas. Desenvolve outras habilidades. Isso, desenvolve outras áreas melhor. Né? E o fundamento da dislexia, ele mostra assim, que em torno da 3ª à 7ª semana da gravidez, algumas células do centro do cérebro que está em formação, elas migram para a periferia do cérebro e vão cada uma para a área das suas funções. E no caso do dislexo, algumas dessas células, elas desviam o caminho, elas deveriam ir para a área da linguagem e não vão, e vão para outras áreas, e aí acontece essa disfunção. A área da linguagem passa a funcionar de uma forma diferente e as outras áreas funcionam de forma melhor. E isso é algumas das explicações que a gente encontra sobre a dislexia. Roseli, vamos falar um pouquinho mais sobre o caso específico do livro, né? Da história da sua vida, né? da sua vida e da vida do seu filho. Como é que foi o primeiro contato, assim, que você teve aquele start? Espera aí, meu filho, eu acho que tem, ele tem alguma dificuldade, ele apresenta uma limitação na questão da escrita e da leitura. Quando que deu esse momento de perceber que o seu filho realmente era uma criança disléxica? Olha, como eu sempre trabalhei na área da educação, eu já trabalhava, já era professora há muitos anos, desde que ele nasceu, eu comecei a perceber que ele tinha algumas características diferentes e que o desenvolvimento dele era um pouco atípico,
da grande maioria, né? Até aí, dentro do conhecimento que eu tinha. E eu comecei a observar e a gente ia fazendo todo um trabalho. Mas no caso dos disléxicos, a coisa fecha mesmo quando chega a idade da alfabetização, que a criança não consegue desenvolver o processo e aquisição da leitura e da escrita dentro do tempo, como todas as outras crianças conseguem, que entra em torno de 4, 5, 6, 7 anos. E aí foi que a coisa agravou um pouco mais e que eu comecei a pensar, realmente buscar qual a causa mesmo daquilo. E aí eu descobri que existia dislexia e como aí foi todo o meu interesse de buscar novos conhecimentos sobre isso. Como é que foi receber a notícia, Roseli? Porque a gente vê que alguns pais até se desesperam, né? Poxa, meu filho tem alguma dificuldade, ou meu filho não vai aprender, meu filho não vai saber escrever, não vai saber ler. Como é que foi receber essa notícia? Como a coisa veio acontecendo para mim meio amortecida, né? Eu já sabia que tinha alguma coisa, a certeza mesmo veio com o diagnóstico. Ele estava com em torno de 8 anos, entre 6 e 8 anos que a gente começou essa procura. A primeira reação de toda mãe, no caso, eu acho que os pais não, porque o pai ele age de uma forma mais tranquila, né? Mas a mulher, como ela é mais emoção mesmo, a primeira reação é essa coisa mesmo, de chorar primeiro, a gente tem aquela coisa de... Mas é mais a angústia de saber como vai ser o futuro dessa criança, por ser uma criança diferente. Não só dislexia, eu acho que toda mãe que tem uma criança com necessidades educativas especiais passa por isso. O primeiro impacto é o choro. Depois vem a calmaria, a gente vai pensando em estratégias para poder resolver isso, né? Eu não fui diferente das outras mães, não. Teve aquele impacto do choro, mas aí depois a gente tenta buscar os culpados, né? De quem é a responsabilidade, de onde veio isso. Isso é muito comum num casal, aí buscar de onde a criança pegou isso, né? No meu caso, eu já tenho na família, eu tenho dislexia, tenho na família, então a gente já tinha uma história de família que tinha esse tipo de problema. Então, essa segunda etapa, que seria buscar os responsáveis, a gente... que já sabia onde que era a fonte. Né? A gente já tinha a fonte. E aí foi só acalmar mesmo, falar, bom, se tem o problema, se tem alguma coisa, é enfrentar e trabalhar, né? Eu não sou daquele tipo de mãe que senta para ver a vida passar. Eu gosto de arregaçar as mangas e correr atrás. E foi o que a gente fez. Roseli, eu acho importante a mensagem que o livro passa é justamente essa, né? Que apesar da criança apresentar uma dificuldade, que a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de leitura e de escrita, ela pode ser uma criança normal. Ela aprende, apesar das suas limitações, ela aprende, ela pode ter um futuro promissor. Você, como você disse, você tem a dislexia, mas apesar das dificuldades, é professora universitária, com mestrado, estuda, com formação. O seu filho também teve, a gente vai citar aqui no decorrer da entrevista, vários exemplos de sucesso no espaço escolar. Então isso mostra que a dislexia ela não está relacionada diretamente a um insucesso escolar. Né? Apesar de que existe a dificuldade, mas se a escola estiver bem preparada para receber esse aluno, ele pode ter um futuro promissor. Isso. A criança disléxica, eu vejo assim, ó, cada um é um, cada pessoa é específica. Ter dislexia ou ter qualquer outra característica é específico de cada um é diferente. Dentro de sala de aula a gente encontra crianças tímidas, crianças agitadas, cada um tem que ser tratado de uma forma individual. E o dislexo não é diferente, é não ser tratado de forma individual. O olhar educativo para aquela criança, a ação pedagógica tem que ser voltada para atender às necessidades dela. Isso, para mim, é inclusão. E, então, incluir é atender um por um, todos os alunos dentro de sala de aula, os diferentes e os não, né, os mais, quem funciona mais dentro de um padrão que a gente chama de normalidade, né? Mas, se tiver boa vontade, o professor e os pais também buscarem conhecimento sobre aquela característica específica, a gente vai ver que tem condições de fazer com que aquela criança ou aquela pessoa desenvolva e chega. Não precisa criar expectativas baixas para essa criança só porque ela é diferente da grande maioria. Porque diferente todos nós somos, né? Mas da grande maioria. É respeitar as individualidades, né, Roseli? Cada criança é individual, com as suas limitações, seus potenciais. Isso. Acho que a escola tem que trabalhar nesse sentido de promover essa inclusão, até para que essa inclusão seja efetivamente
inclusiva, né? E não exclui ainda mais esse aluno com dificuldade. Eu penso que a escola ela tem que trabalhar no sentido de acolher as diferenças. E a nossa sociedade ainda não está preparada para isso, porque a gente vê as diferenças de uma forma negativa. A grande maioria da população é a humanidade, o ser humano acaba fazendo isso. Então a escola tem que se preparar para acolher essas diferenças num sentido de complementaridade. O que falta em mim completa o que falta em outra pessoa, o que eu tenho pode auxiliar a outra pessoa no desenvolvimento dela. E nessa troca, nessa diversidade, a gente pode aprender e crescer junto, né? Todo mundo ir crescendo na troca mesmo, isso é importante. Ô Roseli, hoje o Felipe é universitário, né? Ele está na faculdade, mas em que momento da vida escolar dele ele apresentou maior dificuldade? Foi realmente na alfabetização? Olha, eu como mãe vejo nesse momento, a gente percebe, mas se a gente perguntar a ele, ele jamais vai te falar que teve dificuldade. Sempre quando eu achava que as coisas estavam muito difíceis, eu perguntava a ele, meu filho, está difícil, né? Ele falava, não, tudo bem, mãe, eu dou conta. É porque ele não se via como uma pessoa diferente. E como a gente sempre trabalhou essa questão do potencial, nós nos apegamos aos potenciais que ele tinha e destacava mais o potencial. Então, ele não achava que era difícil para ele. A criança, na verdade, não tem o olhar que o adulto tem, né? Então, ele nunca achou nada difícil. Ele sempre enfrentou e falava... Ele até falava assim, eu só tenho um jeito diferente de aprender, mas eu consigo. E ele via que no final ele conseguia mesmo. Roseli, isso que você falou, eu acho que até como uma dica, né, uma atenção especial aos pais que podem estar nos assistindo, é importante o pai, a mãe, ele focar e destacar essas potencialidades do aluno, da criança, no caso, porque quando você valoriza algo positivo, esse algo positivo, essa sua qualidade, aflora ainda mais, né, e acaba suprindo aquelas dificuldades apresentadas. Eu acho que é isso mesmo, é valorizar as potencialidades em detrimento das dificuldades. O caminho é esse, né, trabalhar em cima da autoestima. Se a criança mantiver uma autoestima boa, ela sempre vai achar que ela é capaz. E ela vai perceber os obstáculos não como uma coisa que vai barrar, mas sim como uma coisa a ser passada, né, vencida mesmo. E por isso o acompanhamento psicológico com essas crianças é muito importante também. A família, a escola, trabalhar sempre em cima do potencial, de ver as coisas positivas, porque todo mundo tem o lado bom, né? Ninguém é só problema, defeitos, e ninguém é só qualidades, né? Então, a gente, olhando mais essas qualidades, o potencial mesmo, as habilidades que essa pessoa consegue desenvolver, não só no caso do dislexo, mas de toda pessoa, numa empresa, num trabalho, numa escola, se a gente observa o que é positivo naquela pessoa, a tendência é ela querer sempre estar mostrando o que ela é capaz de fazer. Fica a dica, né? Valorizar aquilo que é bom. Isso. Nunca é demais reforçar isso, né, Roseli? Valorizar aquilo que a pessoa consegue fazer melhor, né? Porque o que é bom e ruim vai depender do julgamento de valor mesmo, né? Ô, Roseli, o aluno com dislexia, ele tem algum diferencial de tratamento, por exemplo, no vestibular, onde existe tempo, o aluno, né, o vestibulando, ele corre contra o tempo para resolver a prova, para solucionar a prova. Esse aluno que apresenta dislexia, ele tem algum benefício, entre aspas, né, porque não é benefício nenhum, é um direito dele? Tem sim, Fábio. Constitucionalmente, hoje, isso é garantido a ele, né? É uma coisa até muito importante falar aos pais que têm as crianças que vão guardando os documentos, exames médicos, laudo, porque quando chega na universidade, o grande problema é esse, provar que a pessoa tem mesmo o problema. Não serve laudos nem declarações de professores, pedagogos, psicopedagogos, tem que ser laudos dentro da medicina mesmo, tem que ter médico neurologista, porque aí sim as universidades federais aceitam a inscrição especial. No caso de dislexia, ele tem 1/3 do tempo a mais, porque ele é mais lento nas atividades de escrita e de leitura. E quando a criança tem dificuldade de transcrever também, ele tem um escriba para ele, né? O gabarito das provas pode ser ele que vai pautar isso, se ele precisa ou não. Essa pessoa vai transcrever o gabarito. E nas provas abertas, a correção
no caso das provas abertas, não considera as trocas ortográficas, né, e a forma de escrever. Considera mais toda a criação da escrita, né, a compreensão do texto, a argumentação, isso. Então, durante toda a vida escolar, a criança precisa disso. Porque se ela não tiver esse olhar específico na hora de avaliar os trabalhos, ela é prejudicada em relação aos outros, porque aí a gente vai estar avaliando o que ela não consegue fazer e o que ela consegue vai ficar sem aparecer. Roseli, no livro você cita 2 exemplos positivos do Felipe, né? O primeiro foi a aprovação no vestibular, né? Que isso foi uma grande conquista, né? Com uma criança que tem a dislexia, apresentava dificuldades na alfabetização e que conseguiu passar no vestibular concorrido, né? Passou na Universidade Federal de Minas Gerais. Quer dizer, isso mostra mais uma vez, isso comprova mais uma vez de que a dislexia não é um empecilho para o sucesso escolar. Isso. O Felipe, ele foi aprovado em 3 universidades, né? Ele foi aprovado na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal de Minas e na Universidade Rural do Rio de Janeiro, que é estadual, né? E ele fez a opção por Minas Gerais, porque ele foi lá, conheceu e gostou muito do campus lá, que é em Montes Claros. E que fica perto de casa também, né? É mais menos, perto, menos longe, né? É isso aí. Então, quer dizer, e fora outros vestibulares que ele fez que depois a gente nem avaliou. Isso prova mais uma vez que a gente não precisa, os pais e a escola não precisa ter expectativas baixas em relação ao desenvolvimento dessa criança, né? Ela pode sim chegar e ter uma vida acadêmica como outra pessoa qualquer. E hoje ele está lá no 2º ano já do curso que ele escolheu e ele faz zootecnia, né? Ele faz zootecnia, ele já está no 2º ano e está envolvido em processos de estudo, banco de estudo, grupo de estudo, envolvido em trabalho voluntário lá dentro da área dele. Ele está envolvido e está indo bem, né? Ele não tem problema. No iniciozinho ele falava assim, na primeira semana de aulas, primeiro mês, ele esqueceu de levar o computador dele, que é uma ferramenta para quem tem esse problema. E eu lembro que ele falou assim comigo, mãe, quando eu começava a entregar os trabalhos, a primeira semana, eu entreguei escrito, à mão. E aí tinha uma professora que sempre devolvia o trabalho e ela falava assim, pessoal, precisa ter cuidado com os erros e trocas que vocês estão cometendo. São erros de ensino médio, isso não pode acontecer. E aí ele contou assim que ele falou, mãe, eu acho que ela falava para mim, porque ela nunca citou nome nem nada, mas ela sempre falava. Mas depois que eu comecei a entregar os trabalhos digitado, ela parou de fazer os comentários. E isso a gente ri muito, porque ele não chega falando nos lugares que tem o problema. Se é necessário, é que a gente acaba colocando e falando. Mas as pessoas que às vezes são leigas no assunto, elas não, acham que é simplesmente erros ortográficos, né? E não é. É uma característica diferente mesmo. Por isso a importância do professor se atualizar, né, Roseli? Buscar informações para não cometer injustiças também, né? Isso eu deixo muito claro no livro, o Fábio. Tanto os pais como profissionais, diante de qualquer tipo de diversidade, de problema, de diferença, buscar bastante conhecimento sobre aquilo, porque tudo tem uma saída. Eu hoje acredito que tudo tem uma saída. E qualquer problema não é empecilho para chegar ao sucesso, para chegar à vitória na vida adulta, né? Roseli, um outro sucesso destacado no livro foi a obtenção da 3ª maior nota do Enem Nacional. O Felipe ele ficou entre os alunos que ficaram entre os alunos, né, com a 3ª maior nota na redação do Enem. Isso prova também de que, apesar das dificuldades, das trocas das sílabas, da construção silábica das palavras, a essência da redação e o conteúdo era muito bom. Muito né? bom. Tanto é que ficou com a 3ª maior nota. O Felipe, da nota maior, que seria 1000, né, do máximo de 1000, ele ficou com 950. Então, foi uma façanha. E isso eu falo, até no livro também eu conto, que a gente divide essa conquista com a professora do ensino médio dele, que ajudou muito ele a trabalhar essa questão da argumentação, da discussão, e ele consegue construir um texto muito bom. Ele tem argumentos muito bons. A única
O único problema do dislexo é que ele pensa, ele é inteligente, ele consegue argumentar, ele só não consegue expressar o que ele sabe através da escrita. Mas existem outras formas de expressar. Da fala, por exemplo, Isso. Da conversa. A oralidade normalmente é muito bem desenvolvida. E aí, se a gente não considerar a questão só da escrita, a gente percebe que ele tem um potencial muito grande, né? Essas crianças têm um potencial muito grande. Roseli, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas acho que nunca é demais reforçar a importância, então, do livro, né, do que está sendo lançado essa semana, o livro Meu Filho, Minha Vida, Nossa História com a Dislexia, que realmente se torna uma fonte de consulta dos pais para ter mais informações e também dos professores para conseguirem mais dados, né, até dados científicos, para saber lidar um pouco mais com a dislexia em sala de aula. Isso. No livro, Fábio, além da experiência, eu mostro todas as pesquisas e estudos que eu fiz em relação a esse tema, né? E ele vem mostrar tudo isso mesmo, que de uma forma prática a gente pode vencer essas dificuldades. Nada melhor que aprender sobre um assunto do que através de exemplos práticos, né? Isso, com e o livro traz isso, né? Traz uma história de vida de sucesso. Isso. E aí eu falo assim que o legal de tudo isso é mostrar que tudo é possível, né? E tem dificuldades, tem momentos de tristeza, mas a gente consegue chegar lá. E é isso que eu quis mostrar no livro, que é possível. Roseli, e quem tiver interesse em comprar o livro, como que faz, onde encontra? Eu vou estar colocando nas livrarias de Mococa, né? Essa semana já vou estar colocando lá, e vai encontrar nas grandes livrarias do Brasil também, na Saraiva, na Companhia das Letras, nos sites, né, dessas livrarias também vai estar, na Siciliano vai estar também, na Casa da Cultura, então vai ter. Quer deixar algum telefone de contato, algum e-mail? No livro tem, né, é o meu mesmo, né, quem quiser entrar em contato é robosca@uol.com.br ou o meu celular 81233838. Tá, ok, Roseli, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí com o livro. Eu que agradeço mais uma vez, Fábio, a oportunidade e precisando estamos às ordens. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindos a mais um momento de reflexão. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui juntos para meditarmos a respeito daquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito das várias áreas da existência humana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das diferenças. A Palavra de Deus é muito clara quando ela diz de que o corpo de Cristo, a família de Cristo, os filhos de Deus, devem se ver, devem conviver como membros de um único corpo, como parte de um todo. Ela nos adverte de que, embora sejamos diferentes e cada um de nós tenhamos funções diferentes, todos nós somos importantes para o bom andamento e para a manutenção do todo. Dentro do corpo de Cristo, o normal é ser diferente. Se você quer, de fato, fazer parte dessa família de Deus, você não pode exigir uniformidade, mas sim unidade. Uniformidade seria todas as pessoas serem iguais, pensarem a mesma coisa, desejarem a mesma coisa, agirem da mesma maneira. E nós sabemos que isso é totalmente impossível. Mas unidade quer dizer cada um de nós fazendo aquilo que Deus dispôs ao nosso coração, cumprindo as nossas obrigações, tanto particulares, como familiares, como sociais. Devemos entender que é nesta diferença que nós agimos
em prol do todo. Que bom seria se nós tivéssemos todas as pessoas da nossa comunidade vivendo e pensando a respeito dessas coisas. O apóstolo Paulo fala alguma coisa a respeito disso que me chama bastante atenção e eu gostaria de dividir com vocês. Imaginem só o que ele diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós, da Escola da Fundação, temos esta obrigação, mais do que isso, a responsabilidade de oferecer aos nossos alunos uma educação que lhes seja própria, que lhes seja útil, que lhes seja perceptível, que lhes seja palpável. E temos nos imbuído de todos os esforços para que, mesmo na diferença, na diversidade dos nossos alunos, o conhecimento possa lhes ser chegado, não somente para um crescimento acadêmico, mas para um crescimento dentro da cidadania. Nós entendemos que esta é uma responsabilidade que Deus nos deu para uma formação completa do ser humano. E eu quero que você pense isso dentro da sua família, no seu relacionamento entre marido e mulher, no seu relacionamento entre pais e filhos, no seu relacionamento entre irmãos e irmãos, entre parentes. Eu gostaria que você pudesse respeitar a diferença, a possibilidade do outro, e que você não tratasse igual aqueles que são desiguais. Isto é uma injustiça. Da mesma forma que você não deve tratar desigual aqueles que são iguais. Eu espero que Deus lhe dê toda a capacidade de ser um instrumento dentro da sua casa para o fortalecimento, para o cuidado e para a formação de todos os membros de sua família. E espero que dentro da nossa sociedade, cada cidadão seja tratado conforme a sua diversidade. E entendamos de que todos nós fazemos parte de um único corpo, da comunidade mocoquense, que dentro das suas diferenças tem a sua necessidade. Eu espero que você pense nisso e que você faça deste dia e desta semana a oportunidade de dividir todos os talentos, todos os dons que Deus tem oferecido a você, para o seu benefício, para o benefício de sua família e para o benefício de nossa comunidade. Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa e acompanhar as entrevistas na íntegra através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.